Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Bom dia, bom dia, bom dia, Rádio Amizade. Hoje nós temos tanto motivo para celebrar. Olha só, estamos fazendo um mês da nossa estreia. Ai, que delícia. Parabéns para nós, né? Parabéns para nós. Um mês. São mais de 32 mil pessoas no site. 32 mil pessoas. São mais de 3 mil visualizações no YouTube. Mais de 500 likes. Crescemos 1000% em seguidores. Ou seja, muito obrigado você. Essa aqui pega. Ai, tá ótimo. E para comemorar tudo isso, Marcinha, nossos agradecimentos. Olha, né? realmente ele falou os números agora, eu não tinha dado conta. Né? Não tinha dado conta dos números. Um mês e o primeiro de muitos programas bem legais, programas que vão fazer a diferença para cada um de vocês, eu tenho certeza disso. Porque, como a gente fala, Rádio Amizade só vem notícia boa. A gente só vai oferecer notícia boa. E mais do que isso, uma excelente notícia hoje, a gente completando um mês com esses números. Muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando, que estão nos assistindo. Muito obrigada. E hoje estamos aqui, Legal, né, Serginho? legal. Ó, para você que quer assistir pelo YouTube, @AmizadeWebFM. @AmizadeWebFM, assiste pelo YouTube. Para você que quer assistir direto no site, ouvir música, ver notícia, Momento Geek. Que muito legal. Esse daí tá sensacional. AmizadeWebFM.com. Tá resolvido. Lá você E pode hoje, assistir. para comemorar tudo isso, nós temos aqui uma nossa psicanalista, psicoterapeuta, sexóloga, apresentadora, consteladora familiar, eu vou querer saber, e hipnóloga. Isso daí nós vamos conversar. Eu gostaria que vocês aplaudissem Lela Monteiro. Lela, bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui. Que bom, que Olha, eu bom. sou muito honrada de estar nessa casa, nesse dia comemorativo, né? E celebrando com vocês, né? Agradecendo e falando que Deus os abençoe, trazendo não só sucesso, mas também alegria nessa jornada aí de vocês. Eu vou te falar que eu já fui em tantos lugares, Serginho, mas você foi uma das primeiras pessoas que falou corretamente. As pessoas se atrapalham. Mas eu vou te confessar que eu fiquei meio tremendo, né? Não, foi perfeito. As pessoas começam, peraí, psicanalista, psicoterapeuta, como que é mesmo? E aí se atrapalham e você foi perfeito. Deu Fiquei tudo muito certo. feliz, maravilhosamente bem. E eu me sinto muito em casa aqui. Que bom. Fui tão recebida, esse lugar lindo, né? Quem está nos vendo precisaria um dia ter a possibilidade de sentir a energia boa, né, desse estúdio. Que que tem. delícia, A gente que quer isso, né, delícia, Serginho? Notícia boa e, assim, o astral aqui realmente acho que faz a diferença. Porque a gente faz com prazer, a gente já falou isso várias vezes, né? Tudo que a gente faz aqui e todas as pessoas são muito bem-vindas aqui e tudo é com muito amor, né? Tá muito gostoso, Tá, né? tá demais. Muito bom. Lela, eu acho que a minha primeira dúvida, né? Terapia em casal ou atendimento, qual que dá menos treta? Olha, eu vou te falar que o atendimento individual é teoricamente mais tranquilo. Agora, de casal, é uma terapia que eu falo que não é para todo terapeuta. Eu acho que a pessoa precisa de uma vivência. O terapeuta de família ou de casal, ele está muito mais para um mediador. Verdade. Porque, na verdade, essa é uma terapia para que as pessoas se escutem e, às vezes, escutem aquilo que elas não querem ouvir. Muitas vezes, né, vem o casal, a família, querendo que os outros escutem o que ela tem para falar. Mas quando ela tem que ouvir o que de fato ela precisa ouvir, não o que, né, ela imagina que vai ouvir naquela sessão. Então, às vezes, é uma terapia que as pessoas saem
meio chacoalhada, será que eu vou dar conta de viver e de vivenciar, né, isso tudo? Porque eu sou muito da conciliação, né? Então, acho que numa terapia diferente da individual, que a gente aprofunda muito e quebra muitos paradigmas, numa terapia coletiva, vamos dizer assim, que a de casal ela é uma terapia coletiva, você vai muito mais ali para ver que é possível, né, dentro desses combinados. E é uma terapia que ela refaz os combinados. Então, assim, deu tudo errado até ali, nós vamos ver o que é possível daqui para frente, se tem vontade. Às vezes, a pessoa está muito machucada, mas tem filhos, tem questão de patrimônio, questão moral, questão do local onde se mora. Tem casal que fala, a gente não quer mais ficar junto, mas a gente não pode separar. Entendi. E aí é uma coisa difícil, né? Porque, e o amor, né? Isso. Onde tá? Às vezes esse amor Assim, acabou há muito tempo, mas é possível até esse casal fazer uma transição para a hora que estiverem mais tranquilos, mais seguros, mais fortalecidos, até preparar esses filhos ou os pais para essa separação, ou o meio religioso, porque pastor também se separa. Sim. Né? E aí? Verdade. Puxa vida. Quer dizer, a pessoa chega falando assim, agora você vai ouvir o que ela tem para dizer. Agora você vai ver, né? Mas nunca foi minha. Isso. Tem muito isso, né? Sempre um joga pro outro, né? E Imagino aí que depois seja você assim, vai né? preparando esse caminho até que não, mas peraí, tem jeito. Exatamente. E muitas vezes tem jeito. Eu vou falar que tem muito mais jeito do que as pessoas falam, eu fui para terapia de casal e se separou. Não é para ser dessa forma, a menos que as pessoas queiram. Tem pessoas que descobrem que não querem mais mesmo. Mas como é que faz, inclusive, para magoar menos o outro? Uma das coisas mais delicadas que eu vejo na terapia de casal é a traição descoberta, não é a traição praticada. Se a pessoa... assim? Então, isso é muito importante. Descoberta? Porque às vezes a pessoa traiu, mas está ali. Tá ruim, tá embaixo do tapete, mas tá Ninguém sabe, ninguém viu. de uma elegância, de uma delicadeza. Quando é descoberto, às vezes, de um jeito muito estrondoso, né? Que o filho descobre, que o melhor amigo descobre, que a sogra que não dava bem descobre, fala no meio, às vezes, assim, às vezes o negócio é entregue no meio de uma reunião familiar, Deu né? pinta pro bairro, tá todo mundo sabendo, menos o... Isso, ou a mulher, ou tem um flagrante, assim, às vezes com filhos pequenos perto. Então, às vezes, tem umas coisas, assim, a gente não precisa disso, né? Não precisa expor filhos, não precisa, no dia que a avó tá jantando, falar para todo mundo, né? E daí já não tem mais respeito, né? Exatamente. Então, acho que essa questão que é muito complicado, porque às vezes essa mulher fala, tudo bem, ele podia ter me traído, mas poderia ter tido alguns cuidados. Ou não podia ter me traído com essa fulana. Um lugar, né, um recorte que as mulheres geralmente não perdoam é quando esse companheiro, marido de muitos anos, se apaixona, por exemplo, por uma garota de programa. Que acontece. Acontece muito, né? Não é só o caso que a gente vê, né, dos noticiários aí, né? Novelas, telenovelas, A filmes. gente sempre acha que é a melhor amiga dela ou é o Às melhor vezes, amigo dele. Não, mas uma coisa, como assim? Porque às vezes ali, olha, tem um combinado que se você não me trai com ninguém, jamais com ninguém conhecido, então você vai ali na casa de massagem, vai ali, mas ó, pagou, resolveu, não se apegou. E aí depois descobre que está indo demais, né, nessa casa de massagem e que, de repente, a pessoa quer separar para viver uma vida com aquela pessoa. E muitas vezes acontece assim, o combo todo. É essa senhora que não trabalha, né, que se dedicou a vida toda, é um lugar que ela não consegue se ver. Porque imagina, né? Ela não tem uma atividade fora casamento, né? Por E se exemplo. acha completamente desqualificada porque fala, o que ela faz eu jamais vou conseguir fazer, né? E fica num... Então tem dores... Tem esse peso também. Peso? Como assim, né? Se cobra, né? Como que ele foi fazer isso se a gente combinou? E eu já ouvi isso que eu estou trazendo, é um exemplo prático, assim, né? De alguns casos, que essa senhora trouxe, ela falou, olha... A gente combinou que ele podia ir num lugar desse, porque já era contratado. E por que ele foi se envolver, né? E aí a gente começa a ver às vezes o que está na teoria não é o que está no coração. Exatamente. Né? Quando as pessoas, às vezes, se envolvem, às vezes na paixão, a paixão fala que ela é cega e burra, né? Então, a pessoa tem atitudes que se arrepende, né? Nossa, falar esse negócio de traição, agora veio... Não, esse negócio de se envolver...
Olha, gente, é um assunto que eu acho que né, que a gente tem que conversar até mais vezes, Sim. porque interessa a todo mundo, né? A boa relação, o relacionamento. Eu não sei se eu posso atropelar, mas eu acho que aqui é um bate-papo, né? Por favor. Você falou de envolvimento e eu escutei, foi numa rádio, enfim. Eles estavam falando do ménage à trois, né? A Lela vai explicar aqui o que é, para quem não sabe. Mas o que eu achei interessante? Eu acho que um psicanalista era um homem falando numa rádio e ele estava contando a história contando uma história permitida por esse casal, né? E esse casal, eles abriram para fazerem uma relação a 3 e tudo mais. Então, eles viviam... como é que eu posso explicar? Viviam não, né? Mas assim, eles sempre tinham uma relação a 3, mas com uma pessoa diferente a cada semana. Tá. Não Tá? era, Então, era era- alguém para não ter um vínculo. Para não ter um vínculo. Eles mudaram daqui do Brasil, foram para um outro país. E neste outro país, né, claro, desconhecido, eles começaram a conhecer as pessoas e tal, para ver, de repente, quem que Começaram a toparia. montar seu ciclo de novo. Montaram seu ciclo de amigos, né, de novo. Porque, até pelo que eu entendi, isso tá... Não é que normal, não é a palavra que eu quero usar, mas tá mais comum do que alguns Sim. anos atrás, né? Sim. E aí, concluindo, né? Que eu não quero tomar o tempo Sim, aí, que eu imagina. quero que ela fale. Concluindo, lá em Portugal, uma mulher passou a fazer parte desse triângulo amoroso e tanto o marido quanto a esposa, os dois parece que se apaixonaram por ela e eles estavam sem saber como que um ia falar para o outro, porque eles estavam com essa mulher há mais de meses, sendo que no Brasil era uma por semana diferente. Como é que fala isso? Não sei, não é um vamos- par, enfim, é isso que eu queria saber. Tem um envolvimento, né? Tem um conto francês muito antigo que o nome é até um nome bonito, chamando A Convidada, que é uma pessoa que você Convidada. convida e depois ela sai da história, né? Então, você chama uma pessoa, vamos tomar um vinho. Ou encontra Tá. na balada, não pega o telefone, não falam de coisas pessoais, é aquele momento, foi embora. Enfim, o que eu acho que é importante, Márcia, do que você trouxe, uma coisa é o que é o fetiche, né? Então, homenagem é um fetiche. Para quem não sabe o que é o fetiche do homenagem, você coloca alguém diferente. Pode ser uma mulher, né? Ou pode ser um homem. Infelizmente, né, Márcia? A gente, como mulher, a gente vê Sabe que é predominantemente A mulher. duas mulheres, as mulheres, e um exato. homem. É. Porque eu, geralmente, um casal hétero vai falar, não, mas um homem aqui? Não quero, vai que, né? Então, acho que tem uma dificuldade. Só que muitas mulheres, é o que você falou, que é uma coisa bastante delicada, elas, às vezes, se aproximam e se tornam uma grande amiga. E aí, se tem, né, um envolvimento, às vezes, uma carência da relação, um envolvimento afetivo, né? Acaba se apegando até sexualmente. E, às vezes, esse homem também. Porque vamos entender que uma pessoa diferente na relação, ela vai ser mais cuidadosa. E o nosso cérebro gosta de coisas que instigam. Só para a gente fazer um recorte, lembrando que a paixão, ela dura no máximo 2 anos. E é uma única vez por aquela pessoa. Então, se eu me apaixonei por você uma vez, não vai ter outra nessa existência, vai ter que ser em outra. E aí, meu cérebro quer uma coisa diferente. Pela Joana, pela Maria, pelo Pedro. Porque o cérebro apaixonado é o cérebro encharcado de neurotransmissor. É um cérebro muito feliz. Só que a gente não dá conta de ter esse cérebro encharcado o tempo todo, porque a gente ia se perder no trabalho, nas outras Ia ficar coisas. consumindo só aquilo, né? Só aquilo, é igual uma droga mesmo. É uma droga, né? Um vício, né? Um vício. E tem gente que parece que não consegue. Por isso tem gente que fala que a pessoa que não sossega, que trai sempre, é a pessoa que quer estar sempre nessa emoção. E o que a gente fala como terapeuta de casal, ou como psicoterapeuta, quando tiver assim, bota um tênis e vai correr. Eu falo para Verdade. muitos homens, põe um tênis e sai correndo. Vai dar uma volta com o cachorro, Vai dá de gastar novo, vai energia. gastar energia. Exatamente, compra um saco de pancada, sobe as escadas no prédio. E para a mulher, fala, ó, começa a fazer uma aula de dança, vai fazer alguma outra habilidade que você não descobriu que você tem, mas que está aí para ser descoberta, né? Se ocupa de outras coisas. E o que Porque acaba não virando saudável. não vira isso que eu ia falar, saudável. não vira saudável. Não fica um fetiche. Acaba sendo um caso de amor mesmo. Uhum. Mas aí tem uma regra de ouro importante, quando o casal vai ter qualquer coisa, que tem muitos fetiches, homenagem a um deles, que seja combinado. Então, nós vamos sair com a Maria, olha, você não vai ficar nem de conversinha, nem eu.
Tudo que foi Tá. conversado vai ser conversado aqui no grupo, né? Uhum. Quando eu atendo um grupo de casal, eu peço para a esposa montar o grupo e colocar o nome João e Maria. Uhum. E me incluir no grupo, mas o grupo quem administra é ela. Tá. Então, assim, e aí a gente, nesse grupo, para não ter conversinha paralela, nesse grupo a gente confirma dia e horário. Uhum. Só para confirmar dia e horário, a gente vai conversar das questões na terapia. Porque senão começa, você fala tal coisa para Maria? Não. A gente vai falar Entendi. junto. Porque, Aham. o que, ou... Né? E essa é uma questão também dos relacionamentos. Tira muito ruído isso daí, Isso. né, Lela? E tipo assim, eu gosto tanto da Márcia, Serginho, mas vou querer contar uma coisa só pra ela. Não conto pra você, não. Né? E aí, uma hora, né, as pessoas se perdem até emocionalmente. Tem muita gente também perversa. Esse é um tema bem apropriado da Esse é um tema psicanálise, legal. né? Que aí você fala, como que é essa mente, né? Que joga um contra o outro, aí vira um emaranhado, uns nós ali, que as pessoas falam, mas peraí, a gente não combinou que era só para ter prazer? Quando foi ver, tá tendo mais dor de cabeça do que prazer. Que prazer, é verdade. É verdade. Ô, Lela, deixa eu vocês me permitem? Você falou em dor de cabeça. Eu quero aproveitar aqui. Nós temos um patrocinador. Andrezão, curte essa daí. Versátil, corretora de planos de saúde. Por que eu lembrei? Você que tem dor de cabeça para contratar seu plano de saúde, não vai ter mais. Oba! Excelente, excelente. Sabe por quê? A Versátil está em Itaquera há 15 anos, trabalhando com os melhores planos de saúde do mercado. Tem tudo, lá ele tem Porto, tem Allianz, tem Azul, tem a Liberty, tem Sul América, Tóquio Marine. E eles são especializados em baixar o custo dos planos de saúde. Essa dica é importante. Você chegou lá com um plano, falou, pô, tô pagando muito caro, poxa vida, agora eu tô gastando muito dinheiro com plano de saúde. É só falar lá na Versátil Corretora de Seguros e Planos de Saúde. Vai falar com Tainá no número... Opa, cadê o número da Tainá? 94964-5581. 94964-5581. Fala com Tainá 24 horas pelo WhatsApp. Ela vai te atender e vai te dar. Olha só, você, exclusivamente para você, da Rádio Amizade, 50% de desconto na primeira mensalidade. Já não tem mais dor de cabeça. Já não tem mais dor de Nossa, cabeça. não, excelente. Ligou para Tainá, Que legal. 50% de desconto na primeira mensalidade. Excelente. Valeu a pena Nossa, ouvir isso, muito, Lela? Nossa, muito. nem Vale a fale. pena. Tanta gente sem plano de saúde porque E- não tem condição. E Olha aí. a gente começa a envelhecer, sobe, né? Os planos de Exatamente. saúde. Exatamente. Então, muito boa Exato. notícia. Obrigada, Muito bom. Versátil. Muito Obrigado, obrigada. Muito. Ô, Lela, deixa eu te falar. A gente tava falando sobre essa terapia, sobre as pessoas e tudo mais. E você sabe que a gente acionou, né? O nosso grupo Rede, nosso Instagram, o pessoal que nos segue e tudo mais, para fazer perguntas para você. Que legal. E também para contar algumas histórias. Para quem quis contar, Claro. né? Então, a gente deixa eu te deixou contar aberto. o que tem aqui. Você viu que tem 4 envelopinhos coloridos na sua Coloridinhos, frente e na sim. frente de cada um de nós É. aqui. Sim. Aliás, muito obrigado Tem? a vocês. Tem significado. Tem. Nós recebemos olha só, mais de 50 perguntas, Que legal. mais de 30 contos, Uau. tudo para a gente poder falar. E aqui, como é que eu selecionei? Cada um tem o seu? Cada um tem o seu? Sim. São perguntas quentes. Oba! Os envelopes amarelos, perguntas médias e tudo mais. Os verdes são os envelopes lights. E o azul são contos. Olha, Histórias que legal. já aconteceram Que com os nossos aconteceram. ouvintes. Mas bom, anônimo, né? Ninguém colocou nome, assim. O pessoal colocou o nome e falou assim, nome fictício. Tá. Quer começar pela pergunta quente já, Lela? Bora. Não, ela já abriu a primeira. Já abriu. Pronto. Olha lá. Aqui, ó. Eu é que tava na curiosidade, mas Não. cada uma tem um, né? Cada um Eu tem um posso e cada um perguntar. escolhe como quer começar. Ai, que Olha, legal. você foi generoso porque a letra é grande, não vai precisar nem de óculos.
Vamos lá, primeira pergunta quente, então. Quais são as principais zonas erógenas femininas e masculinas? E é verdade que o sêmen faz bem para a pele? Muito bom. Eu já ouvi falar muito isso também. Eu vou te falar que o sêmen ele é muito proteico e tem muito homem que fala, não tem problema, é um grande hidratante. Enfim, eu acho que isso está mais como um mito, né? E acho que faz bem para a pele o prazer que as pessoas têm. Isso, né? Acho que faz Muito bem bom. dentro do Exato. contexto. Exato. Mas as zonas erógenas, acho que é importante. As pessoas estão ouvindo falar mais, mas é importante. A maior zona erógena feminina é o clitóris, gente. Por mais que falar, é no cérebro. Na orelha, não Tá. sei o quê, né? O clitóris, que é um pouquinho assim, para quem nunca ouviu falar do clitóris, gente, o clitóris é um órgão bem pequenininho, externo, que tem como se tivesse 2 bracinhos dentro. Uma próxima vez eu vou trazer um clitóris aqui para vocês. Olha. Boa. E que tem de espuma, tem de acrílico, mas ele fica bem pequenininho, ele fica abaixo dos pelos pubianos, né, embaixo dos grandes lábios, e é como se fosse uma cabecinha de pele, assim, pequenininha, mas com 8.000 terminações nervosas. Se vocês colocarem um olha Google isso. clitóris, a única função do clitóris é dar prazer para a mulher. Então, por mais que fale de ponto G, né, aquela coisa de dar uma fungada na orelha, parte interna da coxa, dos mamilos. Ok, mamilos é bom, tem gente que tem prazer anal, estimular a parte vulvar, que é a parte externa da vagina, mas o clitóris é o camarada, é o cara. É o cara. Quer chegar lá, cara. vai no clitóris. Vai no né? clitóris. Pode fazer tudo. Pode ser afungada, pode ser mordida, beijadinha, pode fazer... Mas tem que ir pro clitóris. Se não for pra lá, não... Ele é o grande responsável do prazer, e essa é a grande dificuldade das mulheres e mesmo dos homens que falam, nossa, mas eu tenho prazer somente quando eu me estimulo sozinha. E porque às vezes o que acontece, eu não sinto tanto isso no canal vaginal, é que Deus é tão bom, né, na sua infinita sabedoria, porque se a gente tivesse tanto prazer, né, dentro do canal vaginal, imagina na hora de ter um filho, porque o prazer não é Exato. só, pode também ter estímulo de dor, Exato. né? Então é um canal onde, né, nós mulheres menstruamos, onde sai o É. bebê. Então por isso que o clitóris é esse órgão separadinho ali, protegido, que não fica dentro do canal vaginal, ele fica um pouquinho fora. E, enfim, então Nossa, Deus é perfeito, é né? maravilhoso, né? Então por que não tem? Porque Corpo humano. porque seria muito difícil o tempo todo a pessoa ali, né, ser estimulada. Mas quando esse pênis penetra, dá em algumas posições friccionar esse clitóris, ele ser estimulado. Dá para ter prazer na relação? Dá. É mais fácil ter prazer sozinha? E isso não tem problema nenhum, porque os dois podem se comunicar. Mas fica a dica para quem nunca ouviu falar. Faça um Google aí, busca como que é o clitóris, Legal, como estimular o clitóris, que ele é a garantia de uma noite feliz. Muito bom, muito bom. E agora, do masculino, homem, gente, não existe homem, né? Vocês podem também fazer essa busca depois aí. Então, não descuidem da glande, que é a cabeça do pênis. Pode falar, né, do pênis, do saco escrotal, mas é do pênis todo. Se você estimulou a cabeça do pênis, esse homem vai estar feliz. E esse é o problema também da ejaculação rápida. Porque a pessoa que tem ejaculação precoce tem essa cabeça muito sensível. Então, quando tem na hora, no momento ali do estímulo, seja do sexo oral ou da penetração, se é uma pessoa que está com essa cabeça muito sensibilizada, ela vai gozar mais rápida. Então, aí para os homens A relação cuidarem... sexual, na realidade, não vai nem existir muito, né? Às vezes Às vezes, microsegundos, né? Mas tem solução, viu, gente? Não é essas soluções mágicas que vocês veem na internet, mas tem forma de dessensibilizar essa glande e tem forma também da pessoa ficar menos ansiosa com essa super sensibilidade nessa região. Chega Olha de que virar o zoinho bárbaro. com um segundo, Que né, bárbaro. Lela? Pois é, dá para prolongar um pouquinho mais. Pensar um pouco na parceira, no parceiro, né? Vou fazer o meu aqui, posso fazer? Qual que você vai fazer? Eu vou começar aqui no light. Tá certa. Tá. Deixa eu ver aqui a pergunta light. O seu foi o vermelho. apimentado. Caramba, mas se essa daqui é light, eu não quero ver a hot. Lela, qual o tamanho normal de um pênis? Como podemos saber quantos centímetros é considerado pequeno ou grande? E
O tamanho do pênis influencia no prazer durante a relação? Olha, não- Eu acho ótimo, e essa é uma É. pergunta que é infinita. Mas eu vou falar que né, os brasileiros falam, né? Eu sou casado com um homem, eu gosto sempre de falar isso, né? Tenho pai vivo, tenho um avô que gostava bastante de sexo, uma hora eu conto mais a história do meu avô, e tenho um filho homem também. E se eu pudesse falar, falei desses homens, para todos os homens, eu ia falar, não se preocupe com o tamanho do pênis. Nem tamanho, nem a grossura, nem nada. Isso pouco importa, na verdade. Na verdade, o que vai importar, vou falar já do tamanho, mas o que vai importar é como que essa brincadeira toda vai. Porque nós, mulheres, como eu falei há pouco, né, se o nosso principal estímulo não está dentro do canal vaginal, o que acontece quando esse pênis entra dentro? Como se fosse um abraço ali. Então, assim, se ele é longo, se ele... e aí tem variações, gente. A gente quer saber só o tamanho. Ele pode ser exato. comprido e fino. Ele pode ser curto, e eu falo um tronquinho, né? Curto e grosso. Grosso, Curto e grosso. exatamente. Curto e grosso. Ele pode ser curto e grosso, ele pode ser longo e grosso, ele pode ser curto e fino. E para tudo isso, gente, existe a complacência vaginal. O que é isso? A vagina abraça desde uma caneta Bic até um extintor, porque ela tem esse movimento de abraçar e se ajustar. Por isso que fala que a mulher que tem relação com aquele parceiro, ela fica com a vagina moldada com aquele parceiro. Olha, eu não sabia. Então, gente, assim, legal. fica perfeito. E Tá. aquele parceiro é abraçado A mulher como ela- sempre abraça, né? Isso. Eu gosto Né? muito de falar desse abraço interno, Márcia, porque quando se fala, ai, como ser bom de cama, essa coisa toda, bom de cama é quando a gente se abraça, né, dentro e fora, né? Então, quando a gente convida esse parceiro, e eu vou falar que com o passar do tempo, das relações e mesmo do nosso envelhecer, esse abraçar interno é fundamental. Porque assim, esse homem fica preocupado a vida inteira, como é que vai ser o tamanho. E se essa parceira abraçar internamente, esse pênis que às vezes está meio cansadinho ali, ele vai ficar mais animado. Então, assim, aquela ereção que se perde, às vezes, com os anos, quando a mulher abraça internamente, ela ajuda esse Chega a companheiro. ficar mais rígido. Chega a ficar mais rígido e seja melhorado. Homens, chega dessa bobagem do tamanho. Exatamente. A mulher te abraça, é isso? Exatamente. Mas o tamanho em média são 11 centímetros. A gente fala, é muito pouco, 13 centímetros. O tamanho infantil é abaixo de 7. Então, se você tem 11, 13, 17,5, tem gente que fala, eu tenho 23. Todo mundo fala que tem 23. Eu acho que não é. Nós não somos o país que tem pênis maior, né? E também, gente, um mito aí. O cara é muito alto, vai ter o pênis grande. Não, gente, isso não é verdade. Tá. Às vezes o cara é baixinho e tem um pênis avantajado. E também tem que ter uma combinação. Às vezes o cara tem um pênis avantajado e tem uma mulher que tem uma vagina, que falei que ela é complacente, mas uma mulher que fala, nossa, não gosto de pênis. Então não abraça. Não abraça, exatamente. E tem um negócio chamado vaginismo, que um dia a gente pode até vir para falar das disfunções. Vaginismo é uma contração involuntária dessa musculatura, desse conjunto, não só a vaginal, mas dessa região toda. Aquela mulher que quando ela vê um pênis, ela entra num quadro de fobia. Então, se o pênis tiver 7 centímetros, 11, 10, 13, esse pênis não entra. Tá. Porque ela começa a entrar numa tremedeira, num mal-estar, e aí precisa de terapia. A hipnose é excelente para isso. Nós vamos falar de Vamos falar. Mas então, assim, é complicado essa questão. O que eu falaria para você, né, que é bem jovenzinho, se você está muito incomodado, né, com o seu pênis, comece a tratar ele com carinho, né? Lava bem direitinho o pênis, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia. Boa, boa. Né, para lavar, a gente lavar bem o pênis, que é? Puxar toda a pele, água e sabão, enxaguar bem e secar. Lembrando que os homens mais velhos, vamos dizer, de 80 para cima, às vezes falam, não, nem lavo direito porque eu não uso. Às vezes a pessoa acha que só tem que lavar quando goza, mas toda vez que se faz xixi, precisaria cuidar. Cuida do seu menino. É muito bom. Cuida, Marcinha, cuida. sua vez, Marcinha. Você quer começar como? Olha, eu acho... Vamos ver se a gente tem um conto aqui. Uma história. Mas com essa sua Né? voz, hein, mamãe? Você Uma que... história. Olha Olha só, Que lindo. olha só. Vou deixar aqui. Não tem uma assinatura nem fictícia aqui, então... Não, tem. Não tem. Sei lá.
Sim. Bom, vamos lá. Lela. E quando vem o piriri? Oi, meu nome é Paulo Henrique e acreditem, passei a maior vergonha da minha vida. Conheci uma mulher muito linda no meu trabalho e deu o maior trabalho para conquistá-la, até que um dia ela aceitou sair comigo, mas eu nem estava esperando. Achei que fui pego de surpresa, porque achei que fui pego de Nossa, eu até fiquei nervosa com esse piriri aí. Acho que fui pego de surpresa, pois lembro que fiquei muito nervoso, jantamos e eu suava frio e de lá partimos para um hotel. Aconteceu que no meio do rally rola, me deu uma dor de barriga daquelas, gente. Mas continuei, até que nós chegamos no clímax. Mais do que rápido, falei para ela, olha, a hidro é no 2º andar, vou até lá encher e você fica descansando, já já te chamo. Subi correndo daquele jeito, abri a água da hidro e os chuveiros para fazer bastante barulho. Estava tudo dando certo quando ela disse que ia subir. Aí o único jeito foi queimar um pedaço de papel higiênico para que ela não percebesse nada. E corri para a ducha. Tudo deu certo, mas não soube explicar o porquê que aquele cheiro de queimado, enfim, etc. Gente, que história é essa? Olha, eu vou te falar que ainda o bem que ele piriri. tinha um fósforo ali perto para queimar, né? Meu Deus. Olha, Obrigada, Paulo Henrique. Eu vou te falar que o que ele fez, cuidado que queimar papel higiênico é perigoso, podia pegar fogo, Sim. mas só acender um fósforo, não precisa queimar nada. O fósforo é excelente, Já é o resolve, melhor né? bom ar, é o fósforo, né? É. Então, assim, tenha um fósforo no bolso. Eu já tive pacientes com essa história, que não foi nessa história do motel, mas o rapaz dizendo que toda vez que ele ia transar com uma mulher, tinha dor de barriga já de tarde, sabendo que ia transar à noite, nervoso. nervoso. E aí tem algumas formas, né? Então, talvez nesse dia comer mais maçã, não comer coisas com muita fibra, não tomar café, não tomar leite, tomar muita água, respirar, fazer uma atividade física, suar, fazer uma meditação e entender que a pessoa que está lá tá para ter prazer também, né? Às vezes o que acontece, o homem fica tão ansioso esperando esse convite. Então, assim, não espere por essa mulher idealizada, né? Saia mais, dê mais risada. E também, eu acho que está no lugar da gente falar para esses homens que eles não precisam funcionar sempre. Como que seria ele falar para a mulher, cara, eu tô tão feliz de estar com você, mas tô tão nervoso que eu tô com dor de barriga. Você espera um pouco aqui? Falar, Que isso. gostoso você falar isso. Não porque é? parece que é uma missão, né, pro homem. Não, eu preciso cumprir, eu preciso fazer. E aí eu acho que vem essa ansiedade, vamos E verdade. Mas pegando o Paulo Henrique, e coitado. pegando Paulo o Henrique, gancho gente, mas do Serginho, uma coragem coisa que eu vejo que os homens ainda têm um peso do próprio machismo, que muitos homens relatam isso, né, no consultório de sexologia, que Lela, não aguento mais ter que tomar Viagra. Homens muito jovens, Viagra, Cialis, né, toda essa a Tadalafila em geral, porque eles saem com a moça na balada e muitos jovens estão usando. Se ele não tá com a calça avolumada, né, já não tá todo armado ali na calça jeans, diz que a mulher, né, ou as mulheres, as moças acham que o cara não tá muito afim, ou elas não são tão gostosas. Eu acho que é uma doença social, porque a mulher precisa achar que o cara tá sempre pronto. Isso não existe, né? A gente precisa começar a falar isso, que os Exato. pênis, geralmente, eles ficam amolecidos, por mais que eles tenham muito tesão. E isso é salutar, né? Que, de repente, vai com um beijinho, e pode ser que as pessoas desnudam e esse pênis ainda esteja bastante relaxado. E outra coisa, a gente quebrar o mito de que para fazer sexo oral é preciso ter um pênis rígido. Não, gente. Para com isso. Beija na boca, né? Vai devagarinho. Sim, vai devagar. Exatamente. Você sabe, Lela, que eu tenho uma guia, bem, né? Vê se você concorda Sim. comigo, você que é especialista. Nós temos 4 estágios do pênis. Ereto, meia bomba, Sim. Meia bomba. murcho Sim. e o vexatório, que é só a gente mesmo que vê. Ninguém vê. Eu vou te falar que esse daí é o que a gente pega a agulha de crochê da avó. E fala, vem aqui, em algum Vem aqui. lugar tá. Você não é um segundo umbigo, mas eu sei que tá ali. Olha só. Bárbaro, Ah, bárbaro. eu vou te falar que eu fiz um curso há muitos anos atrás, que tinha algumas práticas, inclusive dessa questão de se conhecer o corpo e tudo mais.
E tinha um colega, na época, assim, muito corajoso, que eu acho que eu nunca vi um homem tão corajoso, porque aí tinha os exercícios de fazer, e aí ele falou, gente, olha, se a gente tiver que tirar a roupa, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Ninguém tirou a roupa, mas ele falou, se eu tiver que tirar a roupa, vocês não vão achar que eu tenho um problema. Assim, ele falou, eu não tenho 2 umbigos. Exatamente. Aí ele falou, meu pênis é tão pequeno, porque ele falou assim, às vezes eu tenho que falar para as pessoas, olha, tá certo, calma, né? Que daqui a pouco a gente tira a agulha de crochê, Ele começa a tem dar um um tempo dele. pontinho. Olha, gente, legal. Que aí o isso, pênis, né? ele vai aparecendo. Aham. Então, imagina, sensacional. Super bem resolvido. Super bem. Mais uma rodada, Lela. Pra onde que você vai agora? Vamos de amarelinho. Eu adoro Ah, é muito legal o isso. amarelinho aqui. Vamos lá. Bom, é normal meu parceiro se masturbar pensando em outra? Isso pode ser considerado traição? Quais os benefícios da masturbação para a saúde? Olha, não fui eu que escrevi essas perguntas, mas eu adorei. Gosto muito desse tema para a gente desmistificar que, nossa, se estiver pensando em outra pessoa, está me traindo. Não, gente, isso não é traição. Não é traição. Não é traição, né? Eu falo, só não pode trocar o nome, né? Na hora H, né? Quanta gente está pensando na artista lá, né? Exato, isso que eu ia falar, pensando num Imagina, fã, né? né? Num artista, Assistindo num Lagoa cantor. Azul, né? Ou Claro. aquele cantor com aquela voz potente. Pense em quem você quiser e seja feliz, né? Acho essa coisa de que também tem que falar tudo que você pensa. Que mentira, gente, isso. Porque na psicanálise, a gente estuda bastante isso, dizendo que nem a gente tem total consciência do que a gente pensa. Porque antes da gente tomar uma decisão, o nosso inconsciente já decidiu pela gente. Olha Então, que muitas atitudes nossas não são conscientes. Eu estou fazendo lá, e tem muitos experimentos na neurociência que falam que antes de eu fazer esse movimento com o braço, o meu cérebro já mandou um estímulo elétrico para o braço ir. Eu só tive consciência de pensar que o braço estava indo e voltando. Então, acho que... E isso diz a respeito da questão... Nossa, o que eu estou pensando? Gente que nem pensa. E que bom que a pessoa pense alguma coisa, né? E muitas vezes essa história de pensar, né? Nossa, aquela história que viveu... vai passando, vai sendo só uma lenha, né, para aquele fogão ali, para a pessoa voltar para ela, para aquela relação, né? Então, gente, com certeza não é uma traição, Tá e é tudo uma bem. bobagem a gente ficar pensando, se entregue mais para a relação, né? Que a pessoa esteja de fato com você, olhando para você e não queira entrar lá, porque às vezes a gente vai encontrar uns fantasmas, né? Exato. que não precisa. Exato. Mas respondendo ainda as perguntas, que são 3, né? Então, não tem problema nenhum, relaxa se o companheiro, o marido está pensando em quem for, não precisa ficar perguntando, seja a melhor companhia, porque aí se pensou num dia na Maria, vai voltar a pensar em você, se pensou no João, vai voltar a pensar em você, sem cobrar, porque a gente gosta de estar do lado de quem é leve, né? E talvez todo mundo tenha uma história pregressa, mas que isso vai sendo menos importante e a pessoa vai se ligando com quem de fato faz com que a gente se sinta bem. E benefício da masturbação é sem fim. Falando dentro da psicanálise, tem um neo-freudiano, que é o Reich, que ele tem um livro só sobre a função do orgasmo. E ele fala que o orgasmo, ele tem tantas funções de saúde, se a gente soubesse, a gente colocaria assim como dentro dos tópicos de saúde, comer bem, dormir bem, Sim. a gente também ter o gozo. Porque o Sim. que acontece? Quando a gente goza, a gente reseta o cérebro, aquela coisa de relaxar, né? Então, assim, pode se masturbar, não tem problema nenhum, porque às vezes a pessoa está sem um companheiro ou uma companheira, né? E eu gosto muito de uma colocação que é assim, se os pais, né, soubessem como é importante os filhos ter esse lugar da masturbação, eles iam ficar tranquilos, porque a pessoa que se masturba, ela não vai na rua procurar alguém Sim, para aliviar uma Sim. questão urgente biológica. exatamente. Então, assim como ela vai ter uma coceira na pele, vai lavar o cabelo, ela vai ali com a sua mão na sua região genital, meninos e meninas. Então, assim, não faz mal a ninguém, não faz mal para a saúde, não cresce pelo na mão. Só tem a delicadeza de trancar a sua porta do quarto, Claro. né? Ou do seu banheiro. Não faça barulhos. Não faça barulhos. Isso. Ou ligue a música, ou o chuveiro. A pergunta é boa, hein? Como improvisar um lubrificante caseiro?
o que nós podemos usar como lubrificantes, né? E se tem alguma coisa que não pode usar nunca. Olha, excelente Olha, que isso. legal isso. Olha, eu acho que a saliva é sempre um bom lubrificante. Por mais que as pessoas falam, não deve usar saliva, usa o lubrificante à base de água e silicone. Claro, sempre a base de água e silicone é o melhor, né? Tem os da farmácia, os de posto de saúde, que deveria ter no posto de saúde também, além do preservativo, lubrificante. verdade. Né? Mas, né, não tendo... O que a gente não deve usar de coisa nenhuma? Cuidado com coisas pouco picantes. Tem gente que faz aquelas combinações em casa de canela, faz umas inventações, ou uns óleos ali, aquelas vaselinas que em vez de lubrificar queima, né? Porque entendeu-se que lubrificante é para ele ser um nível estado de gel. Não é para ser óleo, mas se a gente olhar lá atrás, antes de se falar um gel lubrificante, as pessoas punham vaselina pura mesmo. Isso é verdade. Né? E isso queima. Então, se você quiser pôr alguma coisa mais oleosa, coloca o óleo de coco extra virgem, mas não use o preservativo de látex, porque os óleos podem estourar. Eles olha a esquentam. dica. Então, assim, Tá. o melhor é o gel, né? Gel à base de água. Se não, uma salivinha ali, eu acho que faz Salivinha bem. vai bem sempre. A salivinha Eu acho que melhor. vai bem. Tem gente que não gosta, acha que não pode, mas se não tem nada, não dá para ir a seco. Não adianta falar, vou passar um pouquinho de água, a água não vai resolver. Resseca, né? Né? Exatamente. E o creme, Um óleo gente. de amêndoa. Isso, um óleo de amêndoa. E não adianta colocar aquele creme hidratante lá dentro, que às vezes pode irritar. Não é bom. Irrita o homem ou a mulher. A mulher vai sair com coceira, vai ficar com coceira a semana inteira. Às vezes já tem coceira, Exato, mesmo usando um gel exato. adequado, né? Muito bem explicado. é. Explicado. Ótimo. Agora eu vou para picante. Bora lá. Eita. Vamos lá. Quais são as diferenças entre orgasmo feminino e o orgasmo masculino? Como saber se a mulher realmente gozou? Olha, muito bom. Uau. Eu vou te falar que como nós fingimos a vida inteira, né? Nós, mulheres, colocando como humanidade, né? Eu vou te falar que é difícil, sim, saber se a mulher está mentindo, né? Porque, pela graça de Deus, a gente não tem um pênis. Eu admiro os homens, eu acho que não é fácil ter um pênis. Então, dá para se fazer caras e bocas, gemidos, né? Até tem gente que faz um suspiro, né? Que contrai ali. Tem gente que é próprio artista, né? E o outro acha que foi, e meu amorzinho, acha que foi. Mas acho que tem um segredo, né? Uma carta embaixo da manga, que é a pessoa que goza, ela fica muito amorosa com a outra. E a pessoa que não goza fica mais irritada. Assim, fica mais assim, meio... então, a pessoa que relaxou, que gozou, ela quer ficar, igual um bichinho junto. Então, todo mundo vai ver, porque todo mundo está... deseducadamente pelo filme pornô. Então, acha que o gozo são os gritos, aquela coisa toda, né? E, na verdade, não. O gozo é o final de um relaxamento, de uma entrega, de uma confiança. É como se você derretesse a pessoa do outro lado e a pessoa está ali entregue para você. Né? Então, isso é uma entrelinha importante aí. Mas falando de gozo masculino e feminino, o gozo masculino não é necessariamente a ejaculação, isso que eu ia todo mundo perguntar. acha. A ejaculação é a saída do líquido seminal, entendendo que a resposta sexual masculina é desejo, fase de excitação, resolução com ejaculação e o orgasmo. Pode ser que a pessoa fale, foi muito gostoso, porque a saída do líquido seminal alivia o organismo. É como se ele tivesse com uma pressão ali, ele sente um bem-estar. Um bem-estar biológico, celular mesmo. Mas o gozo é um bem-estar psicoemocional. É como se lá dentro ele falasse, nossa, por isso, gente, quando o homem desmaia do seu lado é que foi bom. Deixa o homem dormir, porque deixa ele dormir. Tem gente que fica brava, nossa, não me deu atenção, não. Foi tão relaxante. Que dorme. Que fala, morreu ali. Morreu de tão bom, assim, deixa. Isso é importantíssimo, inclusive, para a fase de refração, Olha. né? Da pessoa poder começar uma outra história depois, se quiser, de novo. Mas esse sono para o homem é muito importante depois que ele goza. Nós, mulheres, nem sempre a gente solta esse líquido. A gente não tem o líquido seminal, né? Por conta do espermatozoide. Mas nós podemos soltar um líquido ali pelas glândulas de Skinner, que não é todas as vezes, não é sempre em jato, não é? Então, assim, a gente pode soltar um pouquinho esse líquido, mas entendendo que
essa região vulvar muito estimulada, ela fica mais inchada, mais gordinha, mais entumecida. E depois que dá uma gozada, é como se ela desse uma murchada. Não é que murcha totalmente, mas ela fica um Relaxada, pouquinho né? diferente Relaxa ali, o músculo né? um pouco. A observar. Às vezes, né, foi tanta fricção que ainda fica um tempo vermelho. Mas Uhum. tem uma diferença sutil que não é perguntando, você gozou, gente? Isso Não, é um absurdo, né? isso é muito Não, chato. é. Mas ainda Será tem que essa... ainda tem gente que faz Tem, isso, porque gente? Nossa. a pessoa quer ter certeza tem. para ela verdade, não é se verdade. o outro gozou. É. E, na verdade, eu posso falar, não só como sexóloga, mas como terapeuta de casal, talvez tudo isso não seja tão importante. Porque eu vejo também que tem homens que sofrem, porque a gente falou da ejaculação rápida, tem o orgasmo, a ejaculação demorada. Esse homem que demora, ou que não consegue gozar, que ele fica tão nervoso que ele precisa gozar no tempo certo, que ele passa do tempo e não consegue gozar. Aí a mulher fica brava, mas por que você não gozou comigo? Você gozou com outra? Você não tem mais desejo por mim? O cara fala, não, gente, não gozei com ninguém, eu só não consigo gozar. Dá para entender isso? Mas parece que não se entende isso, né? Então, a partir do momento que se relaxar e se brincar, namorar, o sexo ela não é para ter competição, não é para ter performance. Conversar, tira as dúvidas Seja um com leve, o outro, né? né? Seja leve. Exatamente. Então, acho que um pouco desse peso. Acho que falta muita educação sexual, inclusive para as pessoas adultas, porque a gente ainda copia muito uma indústria pornô. Né? De que precisa ter todo aquele enredo. E não, né? Quem gosta de pornô, ok, não tem nada contra a questão de quem gosta mesmo, né, desse estímulo, né, dessa fantasia, mas bastante cuidado de não achar que o que está lá, né, produzido como um filme. Reproduzindo a tua vida. Exatamente. Muito bom, Lela. Nós temos aí agora, meu. Bora de Agora, verdinho, então, verdinho. né? Ela foi do picante pro light. Sou virgem e gostaria de me preparar para a minha primeira vez. Pode me dar uma dica? Que gostoso, que pergunta gostosa, né? E às vezes a gente acha que essa pergunta é só de adolescente, né? Às vezes E não. não é, né? Eu vejo às vezes mulheres com mais de 40 anos e com rapazes com 30 anos, às vezes até de uma questão religiosa que nunca... Então, a primeira coisa que eu falar, relaxa. Relaxa, não precisa... Tem gente que fala, não, assisti todos os vídeos. E tem gente que descreve, fiz assim, fez assado, parará, tenho que primeiro fazer isso. Não, para de seguir o script, né? Primeiro, assim, tenha confiança de você, né? Comece a gostar de você, não só do seu corpo, mas da sua companhia. E às vezes fale mesmo. Tem gente que tem que falar, não, eu não posso falar que eu não transei. Fale, né? Não sei. E talvez, uma coisa que é muito importante, né, para quem vai na primeira vez, sexo é instintivo. Ninguém precisa ensinar. Vai acontecer. Verdade. Vai acontecer. E aí leva essa fotografia, né, para quem mandou essa pergunta, desencaixa a sua linda cabecinha, põe a cabecinha ali do criado mudo e deixa só do pescocinho para baixo, porque o corpo sabe o que tem que fazer. Quando a gente pensa demais, que a gente atrapalha o corpo de funcionar bem. Verdade. Nossa, a pergunta é isso mesmo, uma delícia e a Bárbara. resposta foi mais É ainda. mais Que ainda. Vamos É ver isso aqui. mesmo. Uma da Essa box é, aqui, eu vou essa é finalizar. picante. Nossa, mas essa aqui veio duas. Ah, tá. Eu acho que a pessoa quer relacionar uma coisa. Olha, primeiro, gostaria de saber se a prática do sexting Sim, apimenta a relação. sim. E o que é skirting? Ok. Vamos lá. Sexting é a troca pelo celular, as pessoas que falam, né, o sexo pelo celular. E skirting não tem nada a ver com a pergunta, mas a gente pode colocar aí, que é Mas me pareceu, será que estimula? Será que é isso que ela quer dizer? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo. Não, é diferente, mas pode ser que a pessoa fica muito estimulada de conversar e quer... Mas o skirting tem a ver com a ejaculação feminina, quando, muito da indústria pornô, quando a mulher, ela ejacula em jato. Essa ejacular, né, a gente apropria do termo masculino, que é muito comum em algumas cenas aí da indústria, falar, nossa, a mulher gozou litros. Não, a gente nunca goza litros. A gente pode ser que em algum momento da vida, né, ela tem uma relação sexual há 40 anos, um exemplo. E 2 vezes na vida eu tive um sexo perfeito. Não que os outros não fossem, mas foi tão bom. E de um jeito que aquele pênis pressionou, e o jeito que eu estava pressionando essas glândulazinhas de skinny, que soltou esse líquido, que não é xixi.
tá? Então, Tá. e os homens, às vezes, se sai com uma mulher que teve skirt, parece que quer toda vez. Mas eu tenho que contar uma história engraçada para esses homens parar de ser besta, que é assim, eu atendi uma senhora já, a senhora, né, safa. Aí ela tava lá, meu Deus, que o cara não parava de pedir isso, que não sei que tem, que parará, não sei fazer isso, e fez pompoarismo, e fez... Tomou bastante água. Quando o cara... ela relaxou e fez xixi gostoso. O cara falou... E ela Meu foi Deus, assim... olha que esperta. Aí eu disse que o cara ficou apaixonado. Nossa, nenhuma mulher goza como você. Ela falou, como a gente é besta, né? É só tomar bastante água, Tá resolvido. relaxar Olha e isso. fazer xixi à vontade. Mas, gente, isso é uma Xixi história... sai clarinho, tomou muita água. Exatamente, é uma Mas, história de uma olha, mulher safa. Vou falar. Safa. Isso não acontece, gente. Assim, a gente não faz esse xixi, né? A não ser que tenha essa fantasia. Que, Ou né? que tem algum problema, né? De isso, bexiga, até- baixa, enfim. Mas tem gente que tem essa fantasia, que é a chuva dourada, de pedir intencionalmente que a pessoa faça xixi nele ou nela. Tá, aí né? isso já... Shower, né? Exatamente. Fetiche, tem um fetiche aí, né? Tem. Sei E lá. ainda quando é só xixi, tudo bem, né? Tem fetiche para outras coisas também. Alguns Entendi. filmes, né? Não vou falar de um filme pornô, Sim. não é isso, mas a história da Bruna Surfistinha, lembra disso? Uma Então, cena muito polêmica é essa, ela faz xixi. Então, porque o que acontece? No Ela era uma, rosto, era uma garota de programa, programa, e tem muitos homens que têm essas fantasias que não têm coragem, casados, com filhos, não têm coragem de pedir para sua Não vai esposa. pedir pra esposa. E aí vai lá e contrata. E aí fala, então, quero sexo oral, quero sexo anal, quero que faça xixi. E tem muitos homens hétero, com família, que fala, quero também que coloque um dildo, que é um tipo de um vibrador anal, que estimule o meu ânus. E assim, tem homens que têm mais estímulo, o pênis fica mais ereto com esse estímulo. Não fala para a companheira, não tem relação com outros homens, mas com uma garota de programa pede. Então, por isso que acho que tem isso no filme também. Tem isso no filme. Ótimo. Muito bom, muito bom. Mas nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui. catedrático, né? Esse aqui é mais leve, né? Esse é médio, né? A verde é o light. É um light. Ah, tá. Vamos lá. Não, o light vamos deixar pro fim, né? Tá muito interessante. É aconselhável tirar todos os pelos da região íntima? Não. Isso torna a região mais higiênica ou os pelos servem para algum tipo de proteção? Eu já pensei nisso. Os pelos sempre servem para proteção. né? O que acontece, a gente não fala muito, mas existe uma coisa da foliculite. Tem gente que tem inflamação. Então, assim, desta região, principalmente da feminina, ali da parte interna dos lábios, eu acho que pode aparar, né? Tem a coisa do biquíni, pode cortar, mas depilar tudo, né, biologicamente, não é a mais adequada. Né? Hoje em dia tem muitos médicos até que falam, em vez de passar gilete, faça uma depilação a laser, mas tem uma história que eu vejo, né, que os meninos também estão depilando tudo. Eu ia te Ânus, perguntar isso. saco escrotal, tudo. Costa, Gente, peito... De depilar mesmo, raspar? Bom, enfim, mas Não, depilar... às vezes até de depilação a Nossa, laser em imagina. volta do saco escrotal. Eu Imagina acho a que dor. aparar os pelos do saco escrotal fica muito higiênico, porque o que acontece? Por que as pessoas querem depilar cada vez mais? Porque o que dá um odor mais forte são os pelos suados. Então, a pessoa está com o pelo suado, ali ela vai sentir o cheiro mais forte. Mas se for no chuveiro, lavar com água e sabão, fica tudo bem. Não é o mais indicado. Hoje em dia as pessoas depilam, então se for depilar, depila direitinho com cuidado, né? Talvez vá no dermatologista e veja se você não tem alergia a nada e tudo bem. Mas bastante cuidado os meninos aí que estão depilando tudo. Acho que pode dar uma cortadinha. Depilar tudo faz Eu com muito achava cuidado. que eles faziam isso aí só para não deixar fiapo de manga, não é isso? Então, né? Eu acho que é uma boa colocação. Eu acho que é uma boa colocação e é um pé de igualdade, Pode né? ser, Se a pode mulher ser. tem que depilar tudo, que os homens também. Pode Tá ser. tudo certo, tá bom combinado. Tá um bom combinado, sim. É moderno. Nossa, Bárbara. Por favor, Lela, você tem o dela Agora é o último conto. Olha que lindo. Olha, dela é uma experiência aí. Vivida. Ai, mas acho que agora eu vou ter que pegar o óculos. Vamos lá. Uma experiência de cair o queixo. Me chamo Francesca, né, um nome fictício. Uma vez saí com meu professor de química e na hora do ralo e rola, bem na hora ele estava fazendo sexo oral em mim e de repente, quando ele subiu para tomar um ar,
não conseguia falar. A pessoa perdeu a voz. Ele ficou tão desesperado porque não conseguia mais mexer a mandíbula. Acho que travou, né? Saiu do lugar. Passei horas massageando o rosto dele para tentar destravar e nada funcionou. Ficou com o queixo caído. Decidimos chamar uma ambulância. Sorte que estávamos em casa e os vizinhos naquela curiosidade quando a equipe de socorro chegou. Pela primeira pergunta foi: o que tinha acontecido? Disse que ele tinha dado um grande bocejo e deslocou a mandíbula. Quando chegamos no pronto-socorro, o médico colocou a mandíbula de volta no lugar e o sexo oral com ele, nunca mais. Toda vez que lembro aquela situação, eu caio no riso, mas ficou só amizade. Gente, mas olha, você sabe que eu já escutei falar do negócio de mandíbula, porque às vezes você vai dar um bocejo, cai e dói, deve doer muito. Mas eu vou dar uma dica para Francesca. Nossa, Francesca do céu. Francesca, olha, eu vou te falar que isso é mais comum, às vezes, acontecer com a mulher, né? Porque, às vezes, a mulher não tem essa abertura total da boca e quer fazer uma garganta profunda, aquela coisa toda, né? Mas até, né, se isso for o seu caso, uma abertura pequena, relaxa, né? É como se você soltasse essa região, solta, faz o exercício de deixar o queixo cair sem pressão, relaxa. E aí, também dá para fazer o caras e bocas ali, né? Você vai que vai. Para locução. Isso, né? Para voz. Faz como se fosse lá na garganta, mas, né, traz um pouco para um lado, para o outro, né? Vai na... E o rapaz ali, eu acho que ele estava realmente bastante nervoso, porque ele não precisava abrir tanto a boca para fazer um sexo oral na mulher. Nervoso e empolgado, né? Empolgado. Eu acho que talvez ele foi com tanta força nessa travou, né? Eu ia falar, a história boa disso aqui é se ela fosse uma bucomaxila ou uma dentista, né? Aí poderia já encaixar. Já ajudava na hora. Ficaram esperando até de manhã para ir para o pronto-socorro, chamar a ambulância. Meu Deus do céu. Coitado do cara. Eu já levaria de imediato pela criatura, põe a roupa e vamos resolver. Mas aí tem a vergonha e como é que eles vão, né? Eu acho que rolou. Mas ela foi boa de falar. Foi bocejar grande e não voltou a boca. Conseguiu. E Olha outra aqui história. agora, um conto. Olá, meu nome é Jaque, nome fictício. Eu sempre tive uma fantasia de fazer sexo selvagem no banheiro, como no pornô. Então, meu esposo me levou num motel super chique e, chegando lá, falei para ele sobre a minha fantasia. Ele me fez segurar na torneira e começamos os trabalhos. Só que, sem querer, eu liguei a torneira. Sabe que a torneira tem o lado frio e o lado quente. Virei para o lado quente. Nossa. E começou a queimar a minha mão. E eu gritava para ele: tá quente, tá muito quente. Óbvio que eu estava falando da minha mão, mas o meu marido achou que era a performance dele. Ai, Jesus, meu que medo. No final, eu fiquei com a mão queimada durante um mês e meu marido me pedindo desculpas. Então ela acabou contando que foi, claro, né, marido, né? Que Gente, que loucura, situação. né? Que situação. Esse negócio de tomar muito cuidado com a água quente. Eu conheci um rapaz que faleceu, era amigo da época de faculdade, com uma banheira muito quente no motel. Então, assim, não sei se estava alcoolizado, se escorregou, mas parece que ele estava aquecendo, desinfetando a banheira, deixou a água muito quente cair e caiu com água quente, não sei como é que foi que pegou, uma história que a gente só soube de um contando pro outro, não tinha tanta intimidade, mas que o rapaz teve várias queimaduras e chegou a falecer pela queima da banheira no motel. Gente, ele deve ter tido uma parada também, alguma exatamente. coisa. A gente não sabe se Com tem calor, droga, né? se tem álcool, o que verdade. é, se um não prestou atenção, se não viu, mas Deus, né, Tem que tomar cuidado. nos livre de um negócio desse. Imagina você estar num motel e ter um acidente disso, né? Então, bastante cuidado com banheira, com água muito quente. Então, assim, conversa, fala, olha, gente,
A gente vai brincar lá na cama, tá? Cuidado, vamos melhor. No regular. lugar certo, não pro lugar. E Porque quando a gente fica acontecer com medo, isso... banheira, né? Em Banheiro é motel, muito assim, perigoso, E quando acontecer isso, Jaque, por favor, fala exatamente o que tá quente. Tá né? queimando Exatamente. minha mão, vamos desligar essa água. Tá quente, Pronto. muito quente. Bom, por alguns segundos ali, o marido, né, levantou a autoestima dele. Valeu a pena. Vamos lá, Marcinha. Vamos você lá agora. para nossa última pergunta. Podemos fazer sexo menstruadas? Existe alguma contraindicação ou cuidados extras? Sim, existe um cuidado se você não conhece bem esse parceiro, né, para passar uma DST. Vou falar que, via de regra, não é um período, né, que nós, mulheres, engravidamos, né? Todas as fêmeas da natureza engravidam menstruadas, só ser humano, só as mulheres, nós, mulheres, que não engravidamos. Mas é uma região onde está muito aberta essa mucosa. Então, assim, de todas as outras coisas, se passar ali, todas as ISTs e as DSTs, assim, não tem problema se você está com o seu parceiro fixo e sabe que os dois estão saudáveis. Mas até para uma infecção tem que se tomar um cuidado. Quer fazer um sexo menstruado? Faça embaixo do chuveiro. Eu acho que tem que tomar esse cuidado aí. E também, às vezes, assim, um namorado ocasional ou o que for, pode passar isso para o parceiro, né? Então, assim, às vezes tem homem que reclama de uma acidez no pênis, assim, o pênis fica muito vermelho, né? Então, esse sangue também tá com um pH diferente, essa mucosa, né? É um fetiche, eu acho que não tem nenhum problema de ter esse namoro, não tem problema se todo mundo estiver saudável, né? Mas faça com bastante cuidado, embaixo do chuveiro, cuidado, tem gente que faz, assim, eu acho tão indelicado, tem gente que fala, nós vamos no motel para sujar os lençóis, sabe? Então, vai no motel para falar... Eu acho uma grande bobagem isso, né? Então, embaixo do chuveiro talvez seja o lugar mais higiênico. Ideal, né? Ideal. E com bastante cuidado, né? Com Uma bastante cachoeira, zelo. por exemplo, Isso, né? isso. Melhor ainda, também água corrente também. Isso, perfeito. Só cuidado, às vezes, que tem uns peixinhos ou uns bichinhos que de repente vai querer participar. Muito legal, né, Diva, Né? viu? Vai participar. Exatamente. Puxa vida, Lela, que delícia. Muito Passa para importante. nós, por favor, todos os Seus seus contatos. contatos. Onde eu sei que você tem o programa lá na Rádio Capital, né? Mas passa tudo que você está fazendo para que te encontre, porque é uma delícia estar com você. Eu tenho certeza que quem assistir vai falar assim, uau! Que bom. Que Fico coisa muito, boa. muito honrada por Tanta isso. gente precisando fazer uma terapia, ainda não encontrou a Sim. pessoa certa. Aí. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é que a pessoa que tiver, não se preocupe com valores, com forma de pagamento, a gente dá recibo, né, carimba para reembolsar junto ao convênio, ou para ter... pessoa que não tem convênio também, a gente dá um jeito, passa cartão. Acho que a primeira coisa é quebrar essa resistência de não tenho acesso, né? Lela H. Monteiro Oficial. Então, assim, comentem lá, inclusive para saber que vocês, né, vieram daqui. Tem também no YouTube, sei que vai para o YouTube. Do jeito que tá, é Lela Monteiro, lá no YouTube. Na Rádio Capital, toda quarta-feira, às 15 horas, ao vivo. E tem um WhatsApp, se você tiver vergonha, não quiser falar por meio nenhum, Boa, né? boa. Manda pelo WhatsApp. Claro, é sempre super confidencial, que é o 11 9 17 17 0405. 11 9 17 17 0405. Tá? Só Vai falar. estar embaixo aí, viu, pessoal? Pode anotar. Depois o Andrezão, Legal. depois você coloca para nós aí, meu. Tá Legal, joia. Lela. Lela, Muito queria agradecer obrigada. demais, meu. Foi uma delícia estar com você aqui. Foi tudo muito bom. Nós vamos marcar outras vezes, Claro. meu, porque tem muita coisa boa para falar. A tua simpatia, o teu sorriso Que bom. engrandeceu o programa. Muito valeu. Fico muito feliz. Serginho, essa é uma jornada de 32 anos. Eu nem imaginava que um dia eu vou falar como é que fui para a sexologia, assim, contei da hipnose. Eu acho que a primeira coisa, para quem até quiser seguir uma área semelhante, né? Siga seu coração, porque as pessoas vão surgir no seu caminho, né? É verdade. Então é isso. Com certeza. Muito e você bom. surgiu no meu, né? Isso mesmo, Conheci ela gratidão. na Rádio Capital e assim, a gente ficou muito ligada, né? Foi, acho que, Isso. a primeira
À primeira vista, foi um amor à primeira vista. Foi, Uma pessoa incrível, foi viu, gente? Minha identificação profissional e também eu acho que um coleguismo, né, quando tinha os encontros, eu acho que da gente ser gentil, né, então acho que essa questão toda no último evento da rádio eu estava toda quebrada, né, o pé, o braço e a Márcia me ajudou a rampa descer, subir, então Marcinha demais, né, não, Lela? Então tá bom, quero te agradecer. Obrigada. Valeu vocês. Um beijo. um beijo. Valeu, Lela. Obrigada. Sérgio Ditado. Eu e ele, sócios aqui da Rádio Amizade, faltou o Vini, né? Mas o Vini depois ele veio experimentar, né? Olha, sinceramente, eu fiquei sabendo há pouco tempo dessa outra função do Serginho. E ele falou que essa receita é uma das melhores que ele faz. É o carro-chefe da cozinha. O nome dessa receita é a receita do amor, Márcia. Por quê? A receita do amor é risoto de pera com queijo brie. Olha só. E aonde que você aprendeu essa receita? Tem alguma coisa a ver com família, avó? Tem uma história muito engraçada. Eu aprendi a fazer essa receita porque eu me separei. E eu não fazia nenhum prato muito legal, não fazia nada. Você não E eu queria... cozinhava? Não, cozinhava pouquíssimo. E eu queria receber meus filhos para vir comigo aqui de final de semana e tudo mais. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar receitas e tudo mais. E essa daqui foi uma das receitas de maior sucesso. Aí eu comecei a fazer, olha aqui, ó. Mas você caiu no risoto porque você gosta de risoto. Eu gosto, é italiano, né? Aí o que você coloca? Aqui eu já estou colocando aqui, ó. Aí, Uma colher, uma ponta de colher de manteiga. sem sal, com sal. Essa manteiga aqui é sem sal. Tá? É bom saber, né, gente? Porque eu vou fazer receita pra ele. Sem sal, com sal. E aí aqui você coloca 2 partezinhas de... Isso aqui eu já deixo batido, ó. Tem Alho com cebola. colheres de chá, né? De alho, mais ou menos, com cebola. Alho com cebola. Isso aqui é só para temperar o arroz. Você põe a manteiga e põe um pouquinho de azeite também ou não? Não, só manteiga. Olha aí que delícia que já tá ficando. Pessoal, chega mais aqui, ó. Não dá pra vocês sentirem, Claro. mas eu garanto que... Bom, eu adoro esses refogados. A porção correta aqui, André, que tá lá do outro lado da câmera, é 1 xícara por pessoa. Você vai pegar arroz arbóreo, hein? Tem gente que fala assim, eu faço com qualquer arroz. Não é pra fazer com qualquer arroz. Faz com arroz arbóreo, ó. É 1 xícara por pessoa aqui, ó. 1 xícara. Aqui, Tá. colocou, tem eu, você, o Andrezão, né? E mais uns penetrinhos que talvez que E o Gabriel tá lá em cima falando assim, ó, guarda o meu. Além de tudo, a Claudinha também pediu pra ela, falou, ó, guarda uma porçãozinha pra mim. Claudinha patroa. É, a dona da casa. Quase foi tudo, né? E aí, então, aqui você começa só a refogar o arroz, tá vendo? Tá. Aqui você já começa a refogar o arroz. Você não colocou sal ainda, não? Vou colocar agora uma pitadinha de sal, não vou colocar muito, por quê? Porque nessa receita, ele vai exatamente o seguinte, meia pera Williams, sabe a pera Williams? Porque ela é mais... Sem casca, descascada, eu já deixei ela cortadinha. Aqui, ó, pessoal. Meia pera, vai gorgonzola, uma peça pequena de gorgonzola e o nosso queijo brie. Uma peça também pequena do Uma peça né? pequena do brie. Tá. Então aqui você pega só uma porçãozinha de sal, Até porque o gorgonzola já é... um chablauzinho, só um chablauzinho de sal. E pronto aqui, ó, tá? Temperadão. Estamos preparando aqui. É a receita do amor, ó. Só pra completar aqui, né, essa discussão não, esse bate-papo da receita do amor, a gente acabou de fazer, né, a entrevista com a Lela, que é sexóloga, então é uma homenagem a ela também, né? É uma homenagem exatamente à Lela, A Lela. por isso que é a receita do amor. Tá. Isso aqui é importante. Como é que você vai hidratar esse arroz até que ele fique numa consistência bem legal? Esse caldo... É caldo de Caldo de galinha. galinha. Pode usar outro se quiser? Não Não, fica né? bom, não fica bom não. Olha aí, ó.
ele já começa a hidratar o arroz. O segredo do risoto é você hidratar bem ele e mexer sempre. Não deixe ele parado. Tá, e quanto mais ou menos que a gente coloca de água e de caldo, o caldo, né, na realidade, para essa quantia? 1 litro de água e um tabletinho de caldo. Tá. Pronto, E aí vai legal. usando conforme a necessidade, né? Exatamente, já começou. Olha, o arroz está sendo já finalizado. É, tá Aliás, a sua hidratação, né? Exatamente, hidratou bem. Eu gosto de colocar, quando tá bem assim molhadinho, aí você começa a colocar a pera. Por quê? Porque daí ela vai junto com o arroz, né? Ela vai amolecendo, vai temperando junto. E aí vai ficando aquele Ela até sabor. solta um pouquinho de água também. Aproveitem né? isso, a gente aproveita um pouco também da água da pera. Vocês não têm noção do que é isso. É a primeira vez que eu vou comer esse risoto, né? Eu adoro risoto. Ah, risoto é muito bom. Risoto harmoniza muito bem com vinho. Um bom vinho tinto É. e tudo mais. Uma combinação que também eu gosto demais, você comeu teu risotinho, finalizou bem ele, jantou ou almoçou com vinho, depois você pode uma sobremesa deliciosa, é um sorvetinho de doce de leite com um vinho chamado Colheita Tardia. É um vinho branco que você deixa na geladeira e aí então, para finalizar, é um sorvetinho de doce de leite. E aí você coloca vinho no sorvetinho? Não. Não entendi. Junto, você deixa. Olha isso. Você deixa uma taça de vinho, que ele é bem geladinho, coloca o sorvete e toma um golinho de colheita tardia. Você Colheita vai tardia? ver que Da onde que é esse combinação. vinho? Colheita tardia tem vários, né? É só procurar. Ele é próprio para sobremesa, esse Olha vinho. isso, gente. Olha a dica. A gente pode fazer um dia isso, uma sobremesinha assim dessa. Sobremesinha não, sobremesona. Uma sobremesa diferente. Nunca... Tá doce de legal. leite eu adoro, né? Doce de leite, mas assim, com esse ritual, é a primeira vez. E com esse vinho ainda. Já tô com água na boca aqui. Pronto, aqui agora nós estamos prontos. Eu coloco Você não sempre. põe toda a pera então, né? Não, é meia pera. Tá. Você vê assim, mais ou menos, a hora que ficar já em cima a pera, então tá muito bom. Tá. Aí agora é a hora de colocar a gorgonzola. A gorgonzola, tem muita gente que faz sem, tá? Eu gosto por causa do sabor dela, porque ela dá uma apurada boa no risoto. Então eu gosto de colocar gorgonzola. E dá uma liga, né, também. Ah, eu gosto, viu? Tudo que vai gorgonzola pra mim vai muito bem. Começa a mexer. E ainda o fogo baixo agora. Aqui é só fogo baixo agora. Enquanto o arroz ele vai hidratando com caldo, sempre um pouco mais alto. Fogo médio, né? Não precisa ser fogo Tá. muito alto, não. E sempre tomando cuidado. O risoto é o carinho que você faz ele, né? É o cuidado. Então, quanto mais cuidado você tiver, quanto mais você mexer, quanto mais você for hidratando devagar, melhor ele fica. Por isso que é o prato do amor, né? Por isso que é o prato do amor. Quem ama, cuida. E a comida é uma arte, né? Você cozinhar para quem você gosta, cozinhar para você mesmo, né? Tem gente que às vezes fala, não vou fazer um prato só para mim. Tá vendo? Eu acho que E faz essa toda a diferença. faz sim. E essa é a hora do nosso delicioso queijo brie. Queijo brie. Olha aí, ó. Ele parece um requeijão. Cortadinho. Nós já deixamos tudo pronto aqui, tudo porcionado, que é para ficar fácil aqui para receita, né? Então, tá vendo? Ele já tá tudo cortadinho aqui. E olha como ele vai incorporando agora. Tudo vai dando liga. E os nossos olhos vão crescendo. Olha aí, ó. Tá vendo? Nossa, que lindo. Olha isso. Quiser já pegar o prato para fazer a primeira porção, eu vou te servir do primeiro prato aqui, Marcinha. Você já fala, inclusive, como é que tá. Tem como eu passar por aqui por baixo? Não, né? Não vou fazer também. Vamos fazer diferente. Gente, olha isso. Olha isso, eu amo queijo.
Gente, vocês não têm noção. Eu nunca tinha comido com pera. Risoto de queijo e tal, mas a pera, ela dá um adocicado bem leve e uma crocância junto com... Nossa, divino, divino. Parabéns. Está aprovado? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo, meu amigo. Valeu, Mas André. enfim, na Rádio Amizade. Vou comer, depois eu conto pra vocês. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos.